Gravar, hein? Então, o nosso tema de aula é tabela periódica e ligações químicas. Deixa eu ver se eu coloco em... Espera aí. Acho que a tela é cheia, será? Não. Uma janela. Tá. Tô dando de ver aí, né? Tá me ouvindo aí, pessoal? Então, tabela periódica e ligações químicas, né? Nós sabemos, né, que todas as substâncias, elas são formadas por átomos, não é isso? E esses átomos, eles se unem, né, para formar uma substância. Então, nós temos o sal de cozinha, que é uma ligação entre o sódio e o cloro, a água, que é uma ligação entre hidrogênio, entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, não é isso? Então, com isso nós temos alguns tipos de ligações químicas, né, envolvidas nesse processo aí. Então, nossa aula vai ser tabela periódica e ligação química, tem tudo a ver com tabela periódica, né, para a gente unir esses átomos, tipos de ligações químicas, compostos covalentes ou moleculares, compostos iônicos, polaridade das ligações e forças intermoleculares. Eu vou focar o que é mais importante para a gente. Tá? Acho que tem gente querendo entrar aí fora do horário. Peraí. Tá, estão vendo aí a tabela, né? Então, primeiro, a tabela periódica. Então, a base da química, pessoal, é a tabela periódica. A gente tem que conhecer os elementos químicos, a posição desses elementos na tabela, a posição desses elementos na tabela, certo? Para entender, né, a união desse átomo com o outro para formar o tipo de ligação. Então, por exemplo, então nós temos a primeira coisa aqui, que a tabela é formada por 18 grupos ou famílias, né? Que é o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9, grupo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Né? São 18 grupos ou famílias que a tabela periódica possui. Tá? 18 grupos ou famílias. E períodos. Períodos são 7, né? Que são as linhas horizontais. Então, as colunas verticais são as famílias. Hoje, atualmente, né, a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela classifica as famílias de 1 a 18, né? Tem aquelas famílias 1A, 2A, que vocês viram antigamente, né? Famílias B, né? 1A até 8A, 1B até 8B, aí a gente hoje já chama de 1 até 18, tá bom? Então, aqui eu tenho a família 1, primeira família, né? Onde eu tenho o elemento hidrogênio, que não é metal, mas está aqui. Aí tem o hidrogênio, nesse primeiro período, que é a primeira horizontal, né, que vai até com hélio, né? Esse é o primeiro período, a primeira linha horizontal. Então, isso quer dizer que aqui é a camada K. Esses elementos nesse mesmo período aqui vão ter o mesmo número de camadas eletrônicas, camada K, aí depois vem o nível 2, camada L. Esses elementos vão ter duas camadas eletrônicas, né, que é a segunda camada, aí que vai do lítio até o neônio. Depois vem o terceiro período, que vai do elemento sódio até o argônio, que é o gás nobre. Depois vem o quarto período, né, que vai do potássio até o criptônio. Depois vai o quinto período, né, que vão ter 5 camadas eletrônicas, esses elementos, vai do rubídio até o xenônio. E assim vai. Sexto período, do césio até o radônio, e o sétimo período, né? Vai até esse elemento que entrou aí, que é o organessônio, né?
Um elemento novo aí. Aqui eu tenho embaixo a continuação do sexto e sétimo período. Não saiu completa a tabela aqui. O sexto período e embaixo o sétimo período. Que estariam aqui, né? A série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, certo? O que importa para a gente é que a gente classificar esses elementos que vão ser importantes para a gente na ligação química. A família, o hidrogênio, por exemplo, ele não é metal. Aqui eu tenho a família 1 da tabela, onde eu tenho os metais alcalinos, tá bom? São os metais alcalinos. O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. O hidrogênio, ele está aqui porque ele tem um elétron na sua única camada de valência. Todos os elementos 1, eles vão ter um elétron na sua camada de valência, tá bom? Na última camada. Tem que fazer a distribuição eletrônica, né? Então, esses são chamados de metais alcalinos. Uma característica importante que esses metais apresentam, não só os metais alcalinos, como os alcalinos, os metais de transição, esses que estão aqui no meio, né? Esse pedaço todo aqui, é a tendência deles perder elétrons, porque eles têm uma capacidade, eles são muito eletropositivos, têm tendência a formar cátions, tá bom? Então, essa família 1 aqui, todos esses elementos da família 1, eles vão ter uma carga mais 1, que são os metais alcalinos, tá bom? A família 2, que é a antiga 2A, né? Essa aqui é a antiga 1A, né? A 2A, a segunda família, que vai do berílio até o rádio, eles têm tendência em serem positivos, ter carga 2+, certo? Porque eles têm 2 elétrons na última camada e quem tem 1, 2 perde, tá bom? Então, os elementos alcalinos, família 1, perdem 1. Eles vão ter uma característica de perder um elétron, vão se transformar em íons, né, com carga positiva mais 1. E o da família 2, 2+. Esses metais de transição que estão aqui, eles vão ter, alguns vão ter carga fixa, né, como a prata, cadê a prata? A G. Ela vai ter uma carga fixa mais 1, tá bom? Já o ferro, por exemplo, ele vai ter carga variável. Nós vamos ter o ferro 2, que é o ferroso, e o ferro 3, que é o férrico, tá bom? Aí vamos ter o cobre, que vai ter carga variável, né? Uma substância. Vai ter o cobre 1, que é o cuproso, e o cobre 2, que é o cúprico, certo? Então, a tendência que eles têm é de se apresentarem como cátions, perder elétrons. Eles perdem elétrons para alguém ganhar. Geralmente, quem ganha esses elétrons são os não metais. Esses daqui são os principais, ó, que vão ter uma característica de serem receptores de elétrons, tá bom? Vão ter a tendência de compartilhar elétrons e não perder elétrons, que é o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, né, o cloro, né? O cloro vai se juntar, por exemplo, numa ligação iônica entre íons com sódio, que é Na+, né, vai formar o cloreto de sódio, cloreto de cálcio, né, cloreto de bário, cloreto de magnésio. Então, a união entre eles vai formar um composto químico, certo? Então, uma das características, né, dos não metais, que estão mais para a direita na tabela, eles são receptores de elétrons. Ganham elétrons com facilidade, vão ficar negativos. Por exemplo, o oxigênio, que ganha 2 elétrons, ele fica 2-. Por exemplo, aqui a família 14 em diante, ela passa a receber elétrons. Ela passa a ter um estado de oxidação de +4 até -4, né? Porque se a gente levar em consideração, quando um elemento ele perde um elétron, ele atinge sua estabilidade, né? Ele vai estar com 8 elétrons na camada de valência, com exceção de alguns átomos, né? Que vão perder, mas não vão ficar com 8. No caso do hidrogênio, ele fica, né, com deficiência de próton quando ele perde um elétron, né? Então, nós temos aqui que esses elementos podem formar cargas negativas. Por exemplo, a família 17, a antiga 7A, ela recebe 1 para ficar com 8. É a antiga 7A da tabela. A família 16, todos esses elementos aqui têm tendência em receberem 2 para ficar com 8, porque eles têm 6 elétrons na camada de valência. A família 15, do nitrogênio, 3-, 3 negativo. O fósforo também, 3 negativo. Então, isso é importante. Com exceção dos gases nobres, que são estáveis, né, que eles não vão se unir contra os átomos, né? Apesar de que já existem, né, algumas teorias aí que mostram que um gás nobre pode se combinar com outro, mas para a gente ainda, a gente vai admitir ainda que existe uma ligação entre um átomo de um elemento muito eletropositivo com um negativo, formando uma ligação chamada do tipo iônica, entre íons, onde eu tenho um metal, né, no caso aqui é a família 1, que são os metais alcalinos, a 2A, ou a família 2, que são os metais alcalinos terrosos, inclusive o alumínio aqui, que vai ter uma tendência de ser da família 13, a antiga 3A,
perder 3 elétrons, vai ter uma carga fixa positiva, que não varia, que é alumínio 3+, né? Que é um metal, né, representativo. Aqui eu tenho alguns metais representativos, como o galho, o bismuto, o polônio, né, que é radioativo, telúrio, né? Então, são os metais representativos, né? E também os semimetais, que são esses daqui, né, de verdinhos aqui. Quer dizer, esses daqui, boro, silício, arsênio, germânio, antimônio, eles são considerados semimetais, mas considerados metais representativos, né, no caso. Metais representativos. Hoje a gente diz ou é metal ou é não metal, então é meio metal aqui. Então, a tabela periódica ela é importante nesse aspecto. Família, que é o mesmo grupo, mesma coluna vertical, tem uma característica importante. Todos os elementos que estão numa mesma família, eles têm tendência a aumentar, né, o seu número de camadas, de cima para baixo, aumenta o raio atômico, o tamanho do átomo, tá bom? E, consequentemente, cada elemento de uma mesma família tem em comum o mesmo número de elétrons na camada de valência, na última camada. Por exemplo, os elementos da família 1A, que entra o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, césio e frâncio, eles vão ter um elétron na última camada, tá bom? Família 2, 2 elétrons. A família 3, 3 elétrons, 4, 4 elétrons, assim vai. A família 13, né, não tem 13 elétrons, mas como é a antiga família 3A, tem 3 elétrons na camada de valência, né? É a família do boro. Então, daqui para cá, quando a gente caminha do lado esquerdo, né, para o direito na tabela, a gente está aumentando a capacidade do átomo em receber elétrons, tá bom? Ele vai ter a tendência a ficar mais negativo. Os elementos centrais na tabela, que são os metais de transição, esses de rosa aqui, são os elementos que têm tendência em perder elétrons, né? São mais eletropositivos, são os elementos que são dúcteis, podem ser transformados em fios, são maleáveis, apresentam elevadas temperaturas de fusão, tá? Como o ferro, o níquel, o ouro, né? Tem metal líquido aqui, que é o único, que é o mercúrio, né? Que é o único metal líquido, mas a maioria dos metais são sólidos na tabela periódica, né? Os sólidos, diferente dos não metais, que é o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, eles podem estar ou no estado sólido, líquido ou gasoso, dependendo das condições, né, que ele vai se encontrar, certo? Enquanto os metais são bons condutores de calor e eletricidade, os não metais é o contrário, não conduzem corrente, né, praticamente. Mas o carbono, na forma de grafite, conduz, tem exceção, a regra, né? Um bom condutor de corrente, tanto que usa o grafite na eletrólise, certo? Enquanto os metais têm elevadas temperaturas de fusão, os não metais têm baixa temperatura de fusão e ebulição, certo? Então, essas são as diferenças entre metais e não metais. Nós temos metais representativos na tabela, que é a família 1 e 2, metais de transição, que são esses daqui, né? Que são os elementos antigos da família B, e tem os metais representativos, que estão à direita, né? E tem os chamados não metais, né? E os gases nobres. Então, esses aqui vão estar no estado gasoso. Hélio, neônio, argônio, plutônio, xenônio, radônio. Então, família 1A, família 1, hoje li na caras que Robinho casará na França. Família 2A, Bela Margarida casou, sorrindo, balançando o rabinho, para vocês decorarem. Família 13, bom, alguns gastam, índio tolo. Aí. Família 14, 4A, comi siri gelado sem problemas. Não podemos assimilar substâncias birutas. Os 7 poloneses. Flamengo classificou o Brasil indo ao ataque. Hélio negou o argumento do crime da Xerox rindo. Tá bom? Então, essa é a noção de tabela. Por que a tabela é importante? Porque eu vou perguntar para você o que é uma ligação química. O que é uma ligação para você? Uma ligação, eu vou ligar para alguém, vou estabelecer um contato, né? Pego um número lá, ligo, alguém me atende. A gente vai estabelecer um diálogo, vai ter ali um entendimento ou um desentendimento, né? Assim os átomos também chegam, conversam, né? Se juntam para formar uma substância, tá bom? Então, o que é uma ligação química? É a união entre átomos. Quando eu uno um átomo A, né, com um átomo B, o que acontece? Esse átomo AB
AB, ou ele vai perder esse elétron para esse B, né? E esse B vai ganhar. Aí vão se juntar, né? Tem uma atração eletrostática, né? Que é o caso da ligação iônica. Vai formar esse composto aqui AB, um exemplo. Aí vamos supor que você é um átomo A, você está positivo bivalente, você é bivalente, né? Aí se junta com B-, né? Corre uma atração eletrostática aí, a troca dessas cargas, né? O 2 vem para cá, ó, vai ficar A, o 1 vem para cá, sem sinal, né? A1, B2, tá bom? Aí pode ser uma ligação iônica, ou então B e A, né? Se juntaram direitinho lá. Ah, eu não quero formar ligação iônica, mas eu quero compartilhar com você algo bom. Então, o B vem aqui, compartilha elétron com A e com o outro A, né? Mas aí não tem formação aqui tem carga positiva e negativa, mas através de um compartilhamento. Aqui tem uma doação de elétrons, especificamente. Um doa, o outro recebe. Aqui não, aqui um não pode doar, mas tem que compartilhar para ficar esse com esse elétron e esse com esse elétron, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui o gás o oxigênio, né, se combinando, o oxigênio da família 6A, que é a antiga 16, né, é a antiga 6A, que é a família 16, 6 elétrons na camada de valência, aí esse aqui também tem 6, eles se combinam, mas um não pode dar elétron para o outro, porque os dois não são metais, são ametais, são não metais. Então, a tendência dos não metais é compartilhar. 6 compartilhou com esse 7, compartilhou com esse aqui, 8, né? Aí formou uma nuvem eletrônica aqui, né? 2 nuvens eletrônicas, uma nuvem eletrônica só, que é tudo isso daqui, que é uma ligação dupla, né? E aqui sobrou essa nuvem eletrônica, essa nuvem eletrônica, essa nuvem eletrônica, né? Essa nuvem eletrônica, que não aparece aqui. Aí formou essa fórmula estrutural, O dupla O. Assim acontece com a água, o oxigênio está no meio, 6 elétrons, o hidrogênio da família 1 só tem um elétron, né? Ele compartilha esse elétron com esse oxigênio, ele fica com 2. O hidrogênio vai se estabilizar com 2, porque ele só tem uma camada eletrônica, que é a camada K. Aí esse tem 6, o oxigênio, mais um daqui 7, aí faz isso daqui 8. Aqui houve uma ligação amigável, né? Não ocorreu aqui uma ligação iônica, né? Porque se o hidrogênio doasse esse elétron para o oxigênio, ele estabilizaria o oxigênio, mas ele ficava deficiente, então eles compartilham. Fica essa nuvem formada, né, estabelecendo esse contato entre esses dois átomos, gerando a estabilidade da molécula de água, né? Então, um átomo ele não vai estar isolado, ele vai ter que se combinar para poder formar uma substância. Aqui está a eletrosfera, né? O núcleo do átomo, a sua primeira camada com 2, ó, a sua segunda camada com 2, mais 2, 4, mais 1, 4, né? Aqui já tem um átomo aqui com prótons e nêutrons. A primeira camada tem 2 elétrons. Na segunda camada tem 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8, tal. Assim vai. Então, é por isso que nós vamos ter, né? Alguma ligação química, por exemplo, entre o sódio e o cloro. O sódio é um metal. Ele como ele é da família 1A, né? É mais 1. E o cloro é da família 7A, ou 17, né, ele recebe 1. Então, ocorre uma atração. Essa atração aqui, o sódio com seu 1 elétron na sua última camada, doa esse elétron para esse cloro. Aí ele vai ficar com a sua camada eletrônica completa, quando ele ceder esse elétron para o sódio. Então, ele sai de uma forma elementar, né, instável, aí ele perde esse elétron e fica positivo. E o cloro, ele recebe esse elétron, ele estava elementar, ele passa a se transformar num íon negativo, né? Aqui eu chamo o positivo de cátion, né? E o negativo eu chamo de ânion, que recebe o elétron. Aí ele se atrai e forma o composto cristalino, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Aqui está a representação aqui do íon sódio, né? Com o íon cloreto aqui, né? Então, mas aí a gente vai lembrar o seguinte, ó. Os elementos das famílias 1, 2 e a família 13, né? Aqui é a família antiga 1A, aqui é 2A e aqui é 3A, né? Então, eles vão ter, respectivamente, mais 1, mais 2, mais 3. Ou seja, quando um átomo ele tem nessa última camada um elétron, 2 ou 3, né? Ele tem tendência em formar cátions, né? Então, aqui vai formar um cátion monovalente, né? Aqui bivalente, aqui trivalente, certo?
Se esse elemento é da família 6A, que é a família dos calcogênios, é a antiga 6A, que é 16, ele vai receber 2 para ficar com 8. Então, vai ficar a carga negativa 2 menos 7A, que é a família 17 atual. Vai receber 1 para ficar com 8, vai ser 1 menos, né? E a 5A, né, que eu não coloquei aqui, é o caso do nitrogênio, que está lá, né? É a família 15, 15ª família, para ficar com 8 recebe 3. Então, eles têm tendência em ser receptores. Negativo quer dizer que está recebendo, certo? Então, é uma ligação que pode se formar aí, né? Mas aí, quais são os tipos de ligações que nós conhecemos? Tem alguns, né? No caso aqui, eu tenho moléculas prontinhas, né? A molécula de água. Essa aqui é a fórmula o hidrogênio, né? Cada 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Aqui eu tenho o tricloreto de fósforo, né? O fósforo e 3 cloros ao redor. O fósforo é o átomo central, que é da família 5A, né? Que é a família 15. Então, quem é da família 15 vai compartilhar 3 elétrons. Tem isso, ó, 5A vai compartilhar 3 elétrons para ficar com 8. 6A vai compartilhar 2, certo? 7A vai compartilhar 1 elétron para ficar, né? Então, o cloro aqui, ó, como ele é da família 7A, o cloro, ele vai ficar negativo. Menos, está recebendo 1 elétron. E cada fósforo está compartilhando 1 elétron com ele. Tem um par aqui, um aqui e outro aqui, que são 5 da família 5A. Então, vai ficar 1, né, igual como está aqui, ó. 5, 6, 7, 8, né? Aqui a água, que é o caso que eu já mostrei para vocês, né? Estabelecendo a ligação covalente. Ela está compartilhando, né? Os elétrons, mas ainda não cheguei lá. Aqui, por exemplo, o gás carbônico, CO2, carbono é o átomo central, aí ele compartilha elétrons com esse oxigênio com esse, certo? Vai estabelecer 4 elétrons na camada de valência, então, quem é da família 4A, vai compartilhar 4 para ficar com 8. Então, carbono tem 4 na família do átomo central, 4, 5, 6, 7, 8. Aí forma, né, essa ligação dupla. Essa é uma nuvem eletrônica, essa é outra nuvem eletrônica. O que sobra também é uma nuvem eletrônica ao redor. Esses pares, tá bom? São os elétrons da camada de valência do átomo. Agora, né, vamos ver, né, o conceito de ligação, eu já falei para vocês. Conceito de configuração eletrônica e o desenvolvimento da tabela periódica permitiu aos químicos uma base lógica para explicar a formação de moléculas. A explicação de Lewis, né, que é que os átomos reagem de forma a alcançar uma configuração eletrônica mais estável, correspondendo à configuração de um gás nobre. Então, isso quer dizer o seguinte, que todos os elementos imitam um gás nobre. Por exemplo, quando o sódio perde um elétron da sua última camada, ele vai ficar com seu octeto completo, por exemplo. Aqui o sódio ele tem número atômico 17, aí é aquela distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, né? 3s2, 3p5, os elétrons distribuídos lá nas camadas. E a camada K, primeiro nível, camada L, segundo nível, camada M, terceiro nível. A última camada, que é a de valência, tem 7 elétrons, né? 7 elétrons, então ele vai receber 1 elétron para ficar com 8. Não, desculpa, é 11, né? Aqui não é 17, desculpa. Tá na minha cabeça o cloro aqui. Que é 11, tá bom? Vou apagar aqui. Então, aqui é 3s1. Então, ele tem 1 elétron na última camada M, ele vai perder esse elétron. Quando ele perde, aqui ele está neutro, né, com carga zero. Ele vai se transformar no íon positivo. Mas aqui ele está estável. Quando um átomo sai de um estado elementar para um íon, ele se estabiliza, ele está estável. Então, ele está pronto para encontrar alguém negativo e se combinar. Quando ele perde esse 1 elétron, essa última camada, ele fica estável, ó, com 8 elétrons nessa última camada, 8 elétrons, né? 2 mais 6, 8. E essa configuração agora passa a ser desse íon, né? Então, ele está adquirindo uma configuração de um gás nobre que tem 8 elétrons na camada de valência. Certo? Cada um vai imitar um gás nobre. Então, ou seja, para um átomo se combinar com o outro, ele vai ter, ou ele perde, ou ele ganha, ou ele compartilha elétrons, né? Então, o que é uma ligação química? É um conjunto de forças que mantém os átomos unidos entre si, dando origem a moléculas. Em todos os tipos de ligação química, as forças de ligação são essencialmente eletrostáticas, ou de Coulomb, né? Isto é, forças entre cargas elétricas, né? Lembra lá da física, que a força é igual a K0 vezes a carga 1, vezes a quantidade de carga 2, dividido pela distância ao quadrado, né?
existe uma força eletrostática. Essa força, às vezes, é intensa, é fraca, né, entre os átomos. Então, mas existe essa força, né, de atração. Então, quais são os tipos de ligações covalentes? Desculpa, tipo de ligações químicas que nós conhecemos? Hoje, nós classificamos as ligações do tipo iônica, tá bom? Que é aquela ligação que vai se estabelecer entre átomos, entre íons, carga positiva e negativa. Então, a ligação iônica, uma característica importante dela é que ela tem a presença de metal na fórmula. Presença de metal. Não existe ligação iônica sem metal. Tá bom? Esses metais, né, podem ser os elementos da família 1A, 2A da tabela, né, o 3A, né, ou os metais de transição, se aparecerem no caso, alumínio, sódio, cálcio, né, que é a família 2A, sódio 1A, alumínio 3A. Então, a presença desses metais, né, é importante para a gente caracterizar e dizer que o composto é essencialmente iônico, tá bom? Presença de metal. Então, na ligação iônica, nós vamos ter uma combinação entre um metal, certo? Que tem a tendência em perder elétrons, mais um não metal, que ele vai se combinar com o não metal, aquele elemento que vai ser o receptor de elétrons. O metal é um elemento eletropositivo, que tem um raio maior, tem 1 ou 2 ou 3 elétrons na camada de valência, né? E o não metal é um elemento menor, ele é mais eletronegativo, tem mais capacidade para receber elétrons. Então, se um átomo A, que é metal, perde elétrons, ele vai se transformar numa carga X+, digamos. Um elemento B, que é não metal, ele tem tendência em receber elétrons, ficar negativo. Então, existe uma força de atração eletrostática entre esses dois átomos, entre esses dois íons, né? Vai formar o composto de fórmula iônica A, Y, BX, tá vendo? O Y vem para cá e o X para cá. Um composto cristalino, um composto que muitas das vezes vai se solubilizar em água, como é o sal de cozinha, né? Como é o óxido de sódio, né? Óxido de potássio, né? E a presença também do tipo de ligação chamado covalente, onde nós vamos ter ausência de metal. Não temos metal aqui, tá bom? Não tem participação de metal. É o que acontece, por exemplo, nas moléculas de gás carbônico, de hidrogênio, né? De nitrogênio, de oxigênio, que não tem metais. A característica da ligação covalente não é esqueci de falar, a ligação iônica é uma ligação em que ocorre a transferência definitiva, né? Definitiva dos elétrons do metal para o não metal, tá bom? Aqui é transferência de elétrons do metal para o não metal. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o elemento sódio, que tem um elétron, e o cloro, que tem 7 na camada de valência, né? Esse elétron ele vai ser doado para cá, ó, vai entrar aqui. Então, esse vai ficar positivo, né? E esse vai ficar negativo, tá? Então, uma ligação extremamente forte, né? Uma força de atração intensa. Já os não metais, nós vamos ter compartilhamento de elétrons. Nós não vamos ter aí transferência definitiva. Mas aqui eu tenho a presença do compartilhamento. São chamados compostos covalentes ou moleculares, né? Por exemplo, a água, né? Que é essencial a gente conhecer a água, né? A água ela é uma molécula extremamente covalente. E, além disso, ela é uma molécula chamada polar. Nós vamos ter o tipo de ligações intermoleculares entre elas, né? Então, a água é covalente porque tem hidrogênio e não metal, tá bom? No início, você viu lá que o oxigênio compartilhou elétrons, não é isso? E também uma característica da covalente é que o hidrogênio pode, muitas das vezes, estar na frente, né? Pode ter hidrogênio e não metal, tá? Na fórmula. É o caso da água, ó, hidrogênio e não metal. Mas eu tenho também o ácido clorídrico, né? Que está lá no estômago, né? Que é hidrogênio e não metal também. O hidrogênio, ele tem um elétron na sua única camada. O cloro da família 7A tem 7, né? Aí aqui, eu não posso doar esse elétron, porque aqui não pode, o hidrogênio não é um metal. Ele vai compartilhar esse um elétron através formando pares eletrônicos, né? No caso, formação de pares eletrônicos. Então, 6, né? 7 para o cloro e aqui 8. E o hidrogênio com 2, se estabiliza com 2, que é a camada dele é K, tem um elétron, ele vai ter no máximo 2 elétrons na camada K. Tá travando? Travou aí? Tá travando esse para mim.
Tá, então aí eu tenho a ligação chamada covalente, né? E o outro tipo de ligação que nós conhecemos é a metálica, aquela ligação que ocorre só entre metais mesmo, né? No caso, nós temos as ligas metálicas, por exemplo, o ouro 18 quilates, né? É uma liga de ouro, mais cobre, né? Eu tenho outras ligas, que é o aço, né? O aço tem ferro, carbono, níquel, cromo, né? Que é o aço inoxidável. Certo? E a ligação, qual a diferença da ligação iônica para covalente? É que os compostos iônicos, eles têm metais nas suas fórmulas. Um daqueles metais lá da tabela, que vai estar ligado a um não metal. Tá bom? Quais são as características desses compostos iônicos? É deles se apresentarem na natureza, pessoal, como compostos sólidos. Eles vão formar retículos cristalinos, como é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o calcário, que vocês vão encontrar na área de vocês, lá aí na aquicultura, né? O óxido de cálcio, que é a cal virgem, a soda cáustica, né? Sendo que alguns compostos iônicos, eles têm também ligação covalente misturada, como o calcário, né? Que vai ter cálcio, carbono, depois carbono e oxigênio. A ausência de metal caracteriza a ligação do tipo chamado covalente, tá bom? E esses compostos moleculares, que eu chamo, por exemplo, molécula de gás carbônico, né? É não metal com não metal, né? A ausência de metal, ó. Essa covalente vai ter não metal, hidrogênio com hidrogênio, que é o gás hidrogênio, não metal com não metal, que é o gás nitrogênio, não metal com não metal, que é o oxigênio, a ausência de metal. As ligações intermoleculares, elas estão relacionadas aos compostos covalentes, certo? Os compostos covalentes eu chamo de compostos moleculares, tá bom? Os compostos iônicos, as ligações iônicas vão representar compostos iônicos, ou íon fórmula também, que eu posso chamar. E as ligações intermoleculares, elas vão ser de 3 tipos. Nós vamos ter as ligações de hidrogênio, nós não chamamos mais de ponte, tá? É ligação de hidrogênio. Vamos ter as ligações de hidrogênio, as ligações do tipo dipolo e dipolo induzido, que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Tá? Então, vamos... aqui eu já tenho o conceito, né? Quais são os tipos de ligações que nós conhecemos? As ligações iônicas, covalentes e metálicas, não é isso? As metálicas só entre metais, tá? As iônicas tem metais nas fórmulas, e a covalente é a ausência de metais, que é o caso dessas daqui, os carboidratos, né, que se for, os compostos da gasolina, são moleculares, tá? Então, vamos para os compostos iônicos, né, os compostos que têm metais. Quais são as características importantes, né? É que esses compostos, como o nitrato de sódio, né, que tem sódio, depois tem nitrogênio, uma ligação iônica, mas aqui também tem uma ligação covalente, mas predomina aqui uma ligação iônica, né? O carbonato de cálcio, que é o calcário, né, que tem cálcio, carbono, né? O cálcio é um metal, alcalino, terroso, né? O sulfato de sódio, que tem sódio, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Então, todos esses compostos iônicos, eles têm nomes específicos, tá bom? Por exemplo, quando eu tenho um composto iônico, que eu tenho cálcio e eu tenho o grupo óxido na tabela. Isso aqui é um ânion, né? Tem uma tabela de ânion que você procura para dar nome. Esse grupo aqui na tabela de ânion, de carga negativa, é chamado de óxido. Óxido, esse aqui é cálcio. Óxido, cálcio, né? Então, vai ser óxido de cálcio. Que fórmula é essa? Então, a quantidade de carga tem que ser 0. Eu posso cortar 2 mais com 2 menos, vai dar CaO. Óxido de cálcio, que é considerado a cal virgem, que é usado na agricultura, né, para corrigir o pH do solo, tá bom? Aí eu tenho, por exemplo, potássio com azoteto, digamos, azoteto. Então, por exemplo, azoteto de potássio vai ficar K3N, né? 3 para cá e 1 para cá, tá bom? Então, aqui o cálcio, o potássio, são 3 potássios que eu tenho, não é isso? Isso aqui é a fórmula chamada de Lewis, tá? Por isso que ele fala na teoria de Lewis lá. Nitrogênio só 1, né? Esse nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. 3 e 1 par, no caso, de acordo com a família 5A. Aí esse aqui é da família 1, só tem um elétron. Então, ele pega esse elétron e cede para cá, que ele é metal, né? Aí esse fica com esse, aqui tem 5, ficou 6. Esse vem para cá, ficou 7. Esse vem para cá, ficou 8. Pronto. Aí ficou, né? Cada potássio perdeu 1,
e um nitrogênio ganhou 3, ó, né? Que ia dar 5A, né? Família 5A, 15, ganha 3. Aqui perde 1. Tá? Então, um composto iônico ele pode se formar, né? Quando eu tenho, por exemplo, o alumínio, vamos pegar o alumínio. Eu quero formar o alumínio, eu quero formar um composto iônico com cloro, um cloreto. Então, vai ficar cloreto de alumínio, ó, cloreto de alumínio. A fórmula é AlCl3, cloreto de alumínio. Tá? Um composto iônico. Olha aqui como o sal ele aparece na natureza, né, da forma sólida. Então, algumas propriedades são importantes, né, para a gente conhecer. Propriedade dos compostos iônicos. Ó, é que primeira coisa é que os compostos iônicos eles vão se apresentar no estado sólido, nas condições ambientes, tá bom? Então, eles vão precisar de um ponto de fusão muito grande para passar para a forma líquida, para se tornarem íons livres. Por exemplo, o sal de cozinha, ele não conduz eletricidade quando ele está sólido. Essa é uma característica. Os compostos iônicos sólidos, eles só vão conduzir eletricidade quando eles estiverem na forma de íons, em movimento, quando eu passar ele para a forma líquida. Mas compostos iônicos sólidos não conduz corrente elétrica. Mas aí, se eu elevar a temperatura para 801 graus Celsius, para ele ocorrer fusão, né? Separar o íon sódio do cloreto, aquele vai estar líquido, né? Líquido e líquido. Aquele é um ótimo condutor de eletricidade agora, porque eles vão estar ali dentro na forma de líquido, né? E vai circular, um positivo vai sofrer uma descarga num polo negativo, um negativo no positivo lá numa solução. Se eu tiver, por exemplo, eletrodos ali, por exemplo, da eletrólise, por exemplo. Se eu for dissolver, por exemplo, o cloreto de cálcio, ele não conduz se ele estiver sólido, mas se eu dissolver em água esse composto iônico, ele vai estar em água, o cálcio ali dentro presente e o cloreto, tá bom? Posso usar o cloreto de cálcio para elevar o pH, por exemplo, lá de uma água, se eu quiser, né? Que ele contém cálcio, né? Que é um alcalino, né? Alcalinizar aquela água. Então, ele é um ótimo condutor de eletricidade, na forma, né, aquosa. Então, os compostos iônicos, muitos são muito solúveis em água, mas tem uma regrinha de solubilidade, tá bom? Por exemplo, os sais da família 1A, que é cloreto de potássio, cloreto de sódio, eles são bem solúveis em água, né? Já os da família 2A têm uma solubilidade já não tão elevada, certo? Então, o sal de cozinha, ele é bem solúvel. Então, vai formar soluções chamadas iônicas, esses sais que se dissolvem em água, porque eles vão deixar os seus íons na água. Os íons que vai estar circulando lá na água, por exemplo, o sódio e o cloreto. Vou colocar o sal de cozinha na água, né? Se dissolve, mas eu tenho íons ali. Tem uma solução chamada eletrolítica, né? Porque eu posso, né, ter íons ali para gerar uma eletrólise, se eu quiser formar, tá? Então, outra característica, né, importante, que eu já falei, a primeira característica dos compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente, né, são sólidos cristalinos, eles vão apresentar elevados pontos de fusão e de ebulição, como, por exemplo, o sal, que é 801, né, e o ponto de ebulição do sal de cozinha é 1413, né? E a fórmula dele foi aquela que eu já mostrei para vocês, né? Positivo, vem para cá só x, negativo, y. A carga soma tem que dar 0, ó, por exemplo, aqui, entre cálcio e brometo, né? Brometo de cálcio. Então, o 1 vem para cá, vai ficar Ca1, não precisa aparecer quando é 1. O 2 vem para cá, dizer que eu tenho 2 bromos, né? Quantidade de carga tem que ser 0, por quê, ó? Se aqui é mais 2, ó, mais 2 vezes 1 daqui, né? Aqui é mais 2, né? E aqui é menos 1. Mais 2 vezes 1, mais 2. Mais menos 1 vezes 2, menos 2, né? Se eu somar mais 2 mais menos 2, vai dar mais 2 menos 2, vai dar 0 a soma. Todo composto iônico tem que dar 0 a soma das cargas. A mesma coisa aqui, 3 mais é o alumínio, né? Ó, 2 menos é o enxofre. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2, 6 positivo, e 2 vezes negativo vezes 3, menos 6. Se eu somar mais 6 com menos 6, vai dar 0. Aqui eu tenho o sulfeto de alumínio, né, que é um composto iônico. Primeiro é metal, então é composto iônico. Tá? E a solubilidade tem uma regra para isso. Ó. Uma regrinha que você sempre consulta a tabela. Quais são os compostos solúveis, né? Quase todos os sais que contêm sódio, potássio e amônio, tá bom? Esse aqui é amônio. Quase todos os sais são solúveis aí. Não tem exceções aqui, tá? São solúveis.
Os aletos, que são a letra família 17 da tabela, os sais que contêm cloreto, que contêm brometo e iodeto, eles são solúveis, tá bom? Eles são solúveis. Por exemplo, cloreto de cálcio, cloreto de potássio, brometo de cálcio, né? Cloreto de potássio, brometo de sódio, iodeto de potássio, né? Mas tem aletos, esses daqui, ó, vai ter aletos de prata, de mercúrio e de chumbo que não são solúveis, vão ser insolúveis, tá bom? Não vão se solubilizar. Os fluoretos, eles são, né? Os fluoretos, que é o F-, né? Os fluoretos que são insolúveis são os que têm magnésio, cálcio, estrôncio, bário e chumbo. Os demais são solúveis. Por exemplo, fluoreto de sódio, que é o que está na água lá, né? Fluoreto de sódio, ele é solúvel. Fluoreto de potássio, KF, é solúvel. Mas se for fluoreto de magnésio, de cálcio, de estrôncio, bário, chumbo, é a exceção, é insolúvel. Sar de nitrato, sar de clorato, de perclorato, de acetato, né? E sulfatos, eles são solúveis, menos se eu tiver sulfatos de estrôncio, bário, chumbo e cálcio. Aqui tem que consultar a tabela para saber isso daí, tá? É uma consulta de tabela. Aí nós temos também alguns sais que contêm carbonato, fosfato, acetato, cromato e sulfetos, hidróxidos ou óxidos metálicos, eles são insolúveis, mas eles vão ser solúveis em sais que contêm amônio, de metais alcalinos, família 1A, né, lítio, sódio, potássio, lítio, célio e frâncio, sais de amônio, de cálcio, estrôncio e cátions de metais alcalinos, 1A, né, hidróxidos e óxido de cálcio, estrôncio, bário e os cátions de metais alcalinos, são insolúveis. Isso aqui é sempre uma tabelinha de consulta, tá? Se você se confundir, olha na tabela para ver se é solúvel ou não, tá bom? Eu não vou cobrar essa regrinha aqui para vocês saberem, a não ser que vocês consultem a tabela para ver isso daí. Então, esses são os iônicos. Qual é a diferença dos compostos iônicos covalentes, pessoal? As características. É que os compostos covalentes vai ser o contrário. Ó. Os compostos covalentes, na natureza, eles podem estar ou em um estado sólido, líquido ou gasoso. É diferente dos iônicos, que são sólidos, né? Os compostos covalentes, eles vão apresentar temperatura de fusão e de ebulição menores do que os iônicos, tá bom? E alguns compostos covalentes, eles conduzem a corrente elétrica em solução aquosa também. Outros não conduzem, como o açúcar, a glicose, tá bom? Aqui eu tenho alguns exemplos de ligação covalente, né? No caso, a fórmula molecular do gás cloro, né? Que é uma ligação entre cloro e cloro. Aqui tem um elétron desse cloro e elétron desse outro cloro, formou essa fórmula estrutural, né? Que é essa aqui, né? Que eu estou mostrando. Eletrônica, ou de Lewis, chamada, quando eu coloco cada átomo ao redor e o número de elétrons da camada de valência da família, né? No caso aqui, o oxigênio, 2 oxigênios, cada um tem 6, cada um compartilha 2, né? Esse aqui, um para cá e outro para cá, e esse aqui um para cá, outro para cá. 6. 6 para esse, né? 7, 8. 7, 8. Então, vai formar uma ligação dupla entre os dois átomos. Uma ligação dupla, uma ligação simples aqui entre os dois átomos de cloro. A fórmula molecular aqui é Cl2, aqui é O2. Nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio vai formar uma ligação tripla, né? É o gás nitrogênio. O hidrogênio, que é o gás hidrogênio, é H-H, né? Que é o H2, são ligações covalentes, tá bom? Aqui eu tenho as propriedades dos covalentes, que eu já falei, né? Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Apresentam baixas temperaturas de fusão e de ebulição, não resistem ao calor, né? Geralmente são insolúveis em água. A solubilidade em água vai depender da polaridade da molécula, se ela é polar ou apolar, no caso, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, por exemplo, dentro das ligações covalentes, você vai lembrar do gás carbônico, você vai lembrar do gás oxigênio, você vai lembrar do metano, que é uma ligação entre hidrogênio e não metal. Não tem metal aqui, ó. Você vai lembrar da molécula de nitrogênio, você vai lembrar da molécula de água, né, que é a principal, tá bom? Principalmente que vocês vão trabalhar na agricultura, tem água, né? Então, você vai lembrar sempre que essa molécula de água é ligação covalente, né, e ela vai apresentar uma força intermolecular muito importante, né, que é uma molécula do tipo polar. Você vai ver por que ela é polar, né? E alguns compostos vão ter essa polaridade, certo?
Então, por exemplo, quando eu comparo uma molécula covalente como a água com um composto iônico, se eu for comparar, por exemplo, o ponto de ebulição delas, por exemplo, o ponto de ebulição do iônico é bem maior do que a água. Por quê? Porque a água ela é covalente, né? Uma característica dos iônicos é apresentarem elevada temperatura de fusão, elevada temperatura de ebulição, maior que dos covalentes, né? Maior que dos covalentes. Por isso que nós conhecemos as chamadas polaridades das ligações. Então, se eu tenho a ligação iônica e covalente molecular, eu posso caracterizar essa ligação em polar ou apolar. Polar quer dizer que eu tenho um polo, positivo e um negativo, né? E apolar quer dizer que não tem, né, a formação desse polo. Ou eu tenho dois átomos iguais ali, que não gera polaridade, né? Que vai gerar uma nuvem eletrônica, né, igual, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio, que são dois átomos, cada um tem um elétron, né? Então, eles têm núcleos alinhados, né? E ele não tem deficiência na formação dessa nuvem eletrônica, elas são iguais, essas nuvens, tá bom? Então, ela é uma molécula chamada apolar. Apolar. A molécula chamada apolar, ela acontece quando os átomos são iguais, ó. A molécula é chamada diatômica, só tem dois átomos. Toda molécula diatômica, que só tem dois átomos, se elas forem formadas por átomos iguais, elas são apolares, ó. Tá vendo, ó? Não vão ter polos, né? No caso aqui, o oxigênio são dois átomos iguais, nitrogênio são dois átomos iguais. E a molécula diatômica só tem dois átomos, dois. Então, elas são apolares, tá? Elas não vão ter polos. Aqui, por exemplo, ela pode até apresentar um polo, mas quando ela se aproxima de uma outra molécula, gerar um momento de gerar uma nuvem eletrônica, né? Vamos chamar de polo induzido, né? Que é uma formação de um polo instantâneo. Então, aqui é apolar. Se as moléculas, elas são diatômicas, né? E esses átomos são diferentes, aí eu digo que ela é polar, tá? Polar. Então, por exemplo, aqui, CO, NO, HCl, HBr, são polares, ó. São dois átomos, CO, um carbono e um oxigênio, NO, que é um monóxido de nitrogênio, um nitrogênio e um oxigênio, HCl, um hidrogênio e um cloro, HBr, um hidrogênio e um bromo, né? Então, são diatômicas, átomos diferentes. Isso aqui, por que vai ser polar? Ó? Porque a gente vai ter, por exemplo, no caso do HCl, ó, né? Tu tens um hidrogênio que ele é muito eletropositivo. Quando ele está ligado ao cloro, ele está, né, com essa deficiência de elétron. E o cloro negativo, -1. Então, vai gerar quando eu quebrar essa ligação covalente entre hidrogênio e cloro, eu vou gerar essa carga negativa e essa positiva. Quando eu coloco o ácido na água, por exemplo, né, ele se ioniza, aí ele vai ter em solução íons, né? Então, aqui gerou um polo. Então, a nuvem eletrônica aqui, existe uma nuvem eletrônica voltada em torno maior para o lado de quem é mais eletronegativo, né? Que é negativo. Então, formou esse polo aqui. Então, ela é polar. A polaridade da molécula é muito importante para a gente verificar se ela se combina com outra molécula ou não. Por exemplo, polar com polar vai se combinar. A gente vai ver que a água ela é polar. E quem também for polar vai se dissolver na água. É lógico que o HCl, ele vai se solubilizar na água, porque ele é polar. Bom? E a água ela é tida como uma molécula polar também, a água, a gente vai ver. Tá? Então, moléculas diatômicas formadas por átomos iguais vão ser apolares. E átomos diferentes, polares. Tá bom? Aqui eu tenho um quadro mostrando a polaridade, por exemplo. Uma molécula aqui, que ela é diatômica, ela vai ter uma geometria linear, porque os núcleos estão alinhados, tá vendo? O HCl aqui, ó, também tem núcleos alinhados, só que essa nuvem eletrônica é maior para esse lado do cloro, que é mais eletronegativo, ó. E aqui é o hidrogênio. Então, essa molécula também ela é linear, porque ela vai corresponder a um ângulo de 180 graus, a união, de distanciamento, né? Então, 180 graus, e aqui também 180 graus, uma molécula linear. Já a água, pessoal, a água, ela é tida como uma molécula angular. Por quê? Porque ela vai ter
ela vai ter, por exemplo, o oxigênio, um par de elétrons aqui, outro aqui, sobrando. Então, essa molécula, ela tem uma nuvem eletrônica, 2, 3 e 4. Quando o átomo central tem, digamos, número de nuvens eletrônicas diferente do número de átomos, no caso, 4 diferente de 2, né? Então, são 4 nuvens ao redor e 2 átomos ligados, né? 4 diferente de 2. Então, essa molécula, além dela ser polar, ela é angular, ela vai ter um ângulo de 104 graus. Por isso que quando eu represento a água, eu tenho que fazer ela assim, ó, no espaço, essa forma estrutural, né? Esse ângulo daqui é aproximadamente 105 graus, mais ou menos, 104, alguma coisa. Então, ela é angular e polar, a água, tá bom? Então, não esqueça. E outra coisa, o que justifica também a água ela ser polar é que o oxigênio e o hidrogênio, né, eles têm, esse hidrogênio é mais positivo, essa ligação aqui é negativa, esse é positivo, esse é negativo. Existe um vetor, momento dipolar, um vetorzinho que vai estar mais orientado para o lado de quem é mais eletronegativo. Bom, esse aqui eu vou chamar de vetor 1 e 1 e 2, digamos. Quando a gente soma esse vetor 1 mais esse vetor 2, não vai dar zero, porque estão chegando essas setinhas, né? Isso é diferente de zero. Quando essa soma, essa resultante, né, no caso, é diferente de zero, quando eu somar, a gente diz que ela é polar. Tá? Mas você pode justificar pelo número de nuvens eletrônicas. Se o átomo central tiver 4 nuvens ao redor e 2 diferentes, ela é angular. É o caso da água, é o caso do H2S também, que é parecido com a água, né? Que vão ser angulares e polares, tá bom? Então, a água ela é tida como polar. Por mais que você não lembre disso, mas você vai sempre colocar na sua cabeça que a água ela é polar, uma molécula polar, extremamente polar e angular, tá? Já o gás carbônico, ó, ele tem átomo central, uma nuvem ao redor, 2 nuvens ao redor do átomo central, né? E 2 átomos ligados a ele, ó. Então, como esse número de nuvens é igual, olha, o átomo central tem 2 nuvens e 2 átomos iguais. Quando o número de nuvens é igual ao número de átomos, a molécula é linear, quando é 2, 2, tá? Então, é linear e ela é apolar. Ela é apolar. No caso do gás carbônico, é polar ou apolar? Apolar. Quando apareceu o gás carbônico, é uma molécula apolar. Aquela geometria dela é linear, né? Toda vez que der 2, 2, CO2 é uma molécula apolar. Já, por exemplo, a amônia, que é o NH3, ela vai ter essa geometria, ó. Esse nitrogênio tem um par aqui ao redor, e um aqui, outro aqui, outro aqui. Então, no caso aqui, é uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens, 4 nuvens. É 4 e 3 átomos, no 3H. 4 é diferente de 3. Então, ela é polar. E ela é piramidal, essa geometria, tá bom? Ela vai ter tipo assim, um nitrogênio aqui, né? Um hidrogênio para cá, outro para baixo, outro para cá. E um parzinho aqui. Vai ser tipo uma pirâmide no espaço. Então, esse ângulo aqui é de 107 graus, né? A distanciamento desses átomos. Então, a amônia, ela é polar. A amônia, que é uma molécula que aparece muito, ó. Polar. Já o metano, e toda vez que der 4, 3, é piramidal, uma pirâmide. Toda vez que der 4, 4, ó, no caso aqui do metano, né? O átomo central tem uma ligação no redor, 2, 3, 4. 4 átomos. 4 é igual a 4. É apolar. Só que essa geometria da molécula do metano é tetraédrica, né? Se essa geometria for tetraédrica e todos os átomos ao redor ligados, eles são iguais, é apolar. Mas se tiver pelo menos um diferente, é polar. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o cloroforme. Tem até um exercício lá, preste bem atenção que eu vou falar aqui, ó. Cloroforme, né? O cloroforme é essa molécula aqui, ó, CHCl3, né? Por exemplo, esse átomo central aqui, ele tem uma nuvem, 2, 3, 4. 4 é igual a 4, né? Que são 4 átomos ligados. Então, a gente diria que era apolar, né? Porque é igual. Mas quando for tetraédrica, porque é 4 por 4, vai ser tetraédrica.
é tetraédrica. Se tiver 4 átomos, 4, 4, né, no caso. Aí, como pelo menos uma é diferente, ó, se todos fossem cloro, 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 aí seria apolar, mas como uma é diferente, vai ser polar. Vai ser polar porque, por exemplo, um átomo aqui ligado ao átomo central é diferente ao átomo central. Se fosse tetracloreto de carbono, um cloro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, seria apolar, igual o metano, né? Então, por exemplo, CCl4 é apolar. Agora, CHCl3 é polar. Tá? CH4 é apolar, porque ao redor tem 4 átomos iguais. Se o átomo central estiver ligado a 4 átomos iguais, é apolar. Se o átomo central estiver ligado a pelo menos um diferente, é polar. Apesar da regra dizer que quando é igual é apolar, né? Essa é a exceção. Então, isso quer dizer que polaridade e solubilidade caminham juntas. Ó. Substâncias formadas por moléculas polares geralmente se dissolvem bem em solventes formados por moléculas também polares. Substâncias formadas por moléculas apolares geralmente se dissolvem bem em solventes formados por moléculas também apolares, ou seja, semelhante dissolve semelhante. Aí eu digo para você assim, ó, você sujou suas mãos com graxa, você vai limpar com água? Hein? Você vai conseguir remover com água? Se você sujar suas mãos com graxa? Não. Não. Você vê Não, que eu os acho que mecânicos não. eles usam gasolina, né, para tirar aquela graxa rapidinho, né? Aí você vai dizer assim, poxa, por que ele está usando gasolina e não água? Porque a água não se combina com graxa. Porque a água, ela é polar. Se a graxa não combina com água, por mais que eu não conheça a estrutura química da graxa, eu sei que a composição da graxa é apolar. Tá bom? O óleo se combina com água? Não. Então, a água é polar, o óleo é apolar. Então, o componente da gasolina, que são os hidrocarbonetos, eles são apolares. Apesar de eu não conhecer a estrutura química. Água e óleo não se combinam pela densidade e também pela polaridade. Enquanto a água é polar, a gasolina é apolar. Então, ele vai remover a graxa com gasolina, porque ambas são apolares, tanto a graxa quanto a gasolina. Tá? Mas a água, só vou conseguir dissolver quem é polar. O sal vai se dissolver na água porque é polar. Por exemplo, os iônicos, todos os iônicos são polares, porque eles já têm a carga positiva e negativa, né? Só que tem alguns iônicos que se solubilizam bem em água, outros não, por causa da propriedade do sal. Então, por exemplo, aqui, água e álcool se combinam, né? Então, água e álcool, por que se combinam? É a mesma polaridade ou não? É, né? A água ela é polar e o álcool também é polar. Então, aqui tem uma interação legal, né? Gasolina e querosene também tem uma interação legal, ó, porque as duas não se combinam com a água, mas elas se combinam. Tá? Vai formar uma mistura só. Agora, a gasolina com água, não, ó. Aqui a água ela é polar e mais densa, né? Fica embaixo, e aqui a gasolina, então, é apolar, tá bom? Quero que vocês tenham ideia do que seja essa polaridade, né? E as forças intermoleculares que a gente classifica dentro da química são essas daqui, ó. As chamadas de polo induzido, que ocorrem entre moléculas que são apolares só, né? Só vai acontecer em moléculas como o metano, que é apolar, como o gás carbônico, que são forças fracas, né? O nitrogênio, que é apolar, a gasolina, né? A graxa, né? São moléculas apolares. São forças fracas. O que são forças intermoleculares? São forças, né? Entre as moléculas, né? Por exemplo, quando você tem água líquida, o que acontece? Uma molécula de água ela é atraída por outra. Atrai outra, então tem essa interação, né? Certo? Essa interação ela é importante, porque eu vou ter um tipo de ligação entre esses átomos. As apolares são forças fracas, pessoal. São consideradas forças bem fracas. Isso vai mostrar que essas moléculas elas vão ter menor ponto de fusão e menor temperatura de ebulição. São baixas, entendeu? Só nas apolares. Se você achar que é apolar, o tipo de força são chamadas forças de Van der Waals. São chamadas de polo induzido, que ocorre entre moléculas que são apolares. Outro tipo de força que ocorre nas ligações covalentes, né, que é nas moléculas, são
a dipolo permanente. Permanente é que, ou também pode ser chamado de polo-dipolo. Dipolo-dipolo. É aquela que ocorre só em polares, tá bom? No caso, HCl, HBr, que é polar, né? CO, né? Etc. Tá vendo que eu não vou colocar água aqui? Apesar da água ter dipolo permanente, mas existe uma força, ela tem um tipo de interação ainda maior ainda. Então, olha, se a gente comparar o ponto de ebulição e o ponto de fusão, né, a temperatura de fusão, já é um pouco maior do que as moléculas apolares, tá bom? Então, quando você colocar o ácido clorídrico na água, ele vai gerar o íon positivo e negativo, né? Então, na verdade, quando tu tens uma ligação dessa, né, tu vai ter isso aqui, ó. Essa atração aqui, né, entre essa molécula atraída por outra. A gente pode quebrar jogando água, né? Quebra isso aqui e jogo água. Ou então esquento, né? Quebra essa ligação entre essas ligação de polo permanente, né? De polo. Agora, as mais interessantes são as pontes de hidrogênio, que hoje nós não chamamos mais de pontes de hidrogênio, mas ligações de hidrogênio. São forças mais intensas entre as moléculas, tá bom? Lembra? Por que você sente aquele cheiro da acetona se você deixar aberto, né? Porque as forças intermoleculares são fracas, elas começam a escapar. São bem voláteis, passam de líquido para vapor facilmente. Então, isso quer dizer que a acetona, ela tem uma força intermolecular baixa. Se eu deixar uma amostra de água, no mesmo tanto da acetona, eu vou perceber que a água ela demora muito mais a evaporar, vai levar muito tempo. Por quê? As ligações de hidrogênio que eu tenho na água são excelentes, né? Elas seguram uma molécula e outra, né? Isso faz com que essa molécula acarrete um ponto de fusão muito alto e um ponto de ebulição alto em relação às demais, né? As ligações de hidrogênio vai ocorrer em moléculas polares, mas elas vão ter que ter essa ligação de hidrogênio, que é um hidrogênio, tá? Ligado ou a um nitrogênio, ou a um oxigênio, ou a flúor. Aí é caracterizada didaticamente como uma ligação de hidrogênio. No caso das proteínas, né? Que tem nitrogênio, da água que tem oxigênio, né? Dos álcools que tem a hidroxila ou OH, os ácidos carboxílicos, né? A glicerina, que tem oxigênio, hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, isso dá uma molécula, um ponto de fusão e ebulição maior, dá uma força intermolecular mais intensa, comparando com essas duas outras, né, que ocorrem em apolares e nas polares. A água ela é polar, essas também são polares, mas elas têm essa ligação de hidrogênio ligada a nitrogênio, oxigênio e flúor, não acontece aqui, ó, né? Então, a gente diz que essa ligação ela é maior. Então, no caso, quando você ferve a água, o que você está rompendo da água? Diz aí alguém, você vai ferver água, né? Aqui tu tem uma molécula de água, né? Aí esse hidrogênio positivo aqui vai estar ligado a uma outra água, né? Esse oxigênio é negativo, tem essa ligação de hidrogênio aqui, ó. Aí isso acontece, vai distribuindo, né? Mais outra água aqui, né? Negativo, positivo, uma atração. Aí tá bem atraído, aí eu coloco para ferver, jogo calor aqui. O que eu vou romper dessas moléculas de água? As ligações de hidrogênio. Então, quando a gente ferve a água, a gente está rompendo as ligações de hidrogênio. Se a gente tem uma febre intensa, o que acontece, pessoal? A gente vai quebrar as proteínas, desnaturar as proteínas, as ligações de hidrogênio que tem ali. Então, a gente corre o risco de morrer, né? Com esse calor aumentando, essa temperatura no corpo, certo? Então, são 3 tipos de forças que interagem entre as moléculas. Nas apolares, é dipolo induzido, ou também chamada força de Van der Waals, dipolo permanente, ou dipolo-dipolo, que só ocorrem em polares, e as ligações de hidrogênio, que são as famosas, né, que são muito importantes. Por que, por exemplo, que a nossa água, ela não evapora facilmente, né, por causa das ligações de hidrogênio, que seguram o calor, não é suficiente para evaporar rápido, demora, né? E a pressão atmosférica de cima para baixo também, que seguram, né, essas moléculas. Então, quando eu tenho uma interação em que eu tenho íon dipolo, pessoal, é quando eu tenho um composto iônico, tá? Pode ser íon
e polar, no caso, né? No caso. Tipo sal de cozinha. Ligação de hidrogênio é quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, que eu falei, gente. Dipolo permanente, é polar e polar, né? Mas não possui hidrogênio, flúor e nitrogênio. E dipolo induzido só nas apolares. Você vai lembrar aqui da gasolina, nas chamadas forças de Van der Waals, né? Tipo, a interação que existe entre as moléculas. Aqui eu tenho um exemplo de dipolo induzido, ó. Quando a molécula é apolar, no caso, aqui é a molécula isolada no estado gasoso, mas quando ela vai para a fase sólida ou líquida, né, ela vai ter momentaneamente, ela vai ser quebrada e ela vai ter, por exemplo, aqui uma interação, né? Vai gerar rapidinho uma carga positiva e negativa, formando um polo instantâneo. Então, as moléculas sofrem uma deformação momentânea em suas nuvens eletrônicas em razão do movimento natural dos elétrons, que podem aparecer mais perto de um átomo do que o outro, das colisões das moléculas, quando elas se chocam, né, uma com a outra, né, que é uma molécula de iodo, que é outra. Desses fatos originam-se os polos, positivo e negativo, mas é uma coisa rápida, né? Então, é por isso que a gente não fala em interação, a interação em estado gasoso, mas no estado sólido e líquido, porque no gasoso não existe. Então, dipolo ou dipolo permanente, o exemplo que eu já mostrei, né, dipolo, a molécula é polar. Aqui o hidrogênio é mais eletropositivo e o cloro é mais eletronegativo, certo? Aqui a ligação de hidrogênio, explicando de novo, que eu coloquei aí para você ler, né? São ligações fortes, né? Aqui é a molécula de água interagindo com outra, ó. Aqui eu tenho uma água, né? Aí uma positiva, que o hidrogênio positivo com outra água negativa, ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Então, se a gente ferve a água, a gente quebra essas ligações de hidrogênio, né? Ela vai para a fase de vapor. Líquido vai para a fase de vapor. Aqui eu tenho a glicerina, ó. A glicerina tem OH, né? OH e OH na estrutura. Então, ela pode interagir com água, ó. Negativo com positivo, né? Ligação de hidrogênio. Ela vai estabelecer ligação de hidrogênio com a água. Isso dá à glicerina um ponto de ebulição e fusão maior que outros compostos que não apresentam ligação de hidrogênio. Por exemplo, se eu colocasse a estrutura da gasolina, que só é um hidrocarboneto, que só tem hidrogênio e carbono, aí eu compare com a glicerina, quem tem ponto de ebulição maior? Você vai dizer a glicerina, porque ela tem ligação de hidrogênio, enquanto que a gasolina não tem ligação de hidrogênio, é uma molécula apolar, e a glicerina ela é polar, estabelece ligação de hidrogênio. E aqui eu tenho uns exercícios, ó. Eu quero que você me diga o que é uma ligação química, cite os casos aqui estudados e diferencie-os, cite o nome de dois compostos iônicos que são altamente solúveis em água. A água apresenta que tipo de ligação química entre seus átomos? Também facinho o exercício aí. Compare o ponto de ebulição da água com o cloroforme. Eu falei isso na aula. Descreva os tipos de forças intermoleculares estudados, que são aqueles 3 tipos, né? Quando fervemos a água, estamos rompendo o que entre elas? Calcário, cal virgem, são substâncias usadas na agricultura e na água para elevar o pH. Escreva a fórmula desses compostos. Aí procura aí a fórmula de quem é o calcário, quem é a cal virgem, conhecida. Porque um mecânico remove a graxa com facilidade com gasolina quando suja suas mãos com este material? Por que ele prefere, né, a gasolina do que a água? Entendeu? Deixa eu ver aqui uma coisa.